Eu quero compartilhar sobre 7 traços de uma liderança bem-sucedida. E é o que nós vemos na vida do pastor William e da pastora Elaine, né? E vocês, eu falo sem jogar confete, vocês são muito privilegiados, porque eu viajo pelo Brasil todo, eu conheço muitos pastores mega top, mas mega top mesmo. Mas são poucos que são tão mega top como o pastor William e a pastora Elaine. Essa igreja, vocês têm que agradecer a Deus todo dia pelos pastores que vocês têm, porque eles são top mesmo. Vamos dar mais uma forte salva de palmas? Nós sabemos que toda glória e toda honra é o Senhor Jesus. Mas a Bíblia mesmo nos manda dar honra a quem honra merece. E eles merecem muita honra. E eles têm esses 7 traços de uma liderança bem-sucedida. E todos os 7 traços é tirado diretamente da Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Paulo aqui começou a ministrar para pastores e líderes que ele havia treinado na cidade de Éfeso, onde essa igreja depois continuou crescendo e se tornou uma grande igreja de milhares e milhares de pessoas. E de Mileto, diz o versículo 17, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros, né, os pastores e os líderes da igreja, que se encontrassem com ele. E quando chegaram, aí Paulo começa uma ministração para esses líderes. E ele mostra aqui 7 traços de uma liderança super bem-sucedida. E esses 7 traços eu vejo no pastor William e a pastora Elaine. Ele diz no versículo 8, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, de uma liderança bem-sucedida, o primeiro traço é um coração e a prática de um verdadeiro servo. E já nesses muitos anos, fazem o quê? Quantos anos, pastor William, que nós nos conhecemos? Eu acho que já faz 2005 até 2021, dá 16 anos, né? 16 anos. Nesses 16 anos que nós conhecemos, eu sempre tenho notado no pastor William e na pastora Elaine esse coração e prática de um verdadeiro servo para a glória de Jesus. A minha irmã, pastora Rebeca, ela citando o Bill Gaither, ela disse o seguinte, que um servo só é verdadeiramente um servo quando ele continua tendo um coração e atitude de servo, mesmo quando ele é tratado como servo. Então, quando você elogia muito e honra muito, é fácil aquela pessoa ser servo, né? Mas quando passa por momentos difíceis, quando tem, às vezes, ovelhas um pouco mais difíceis, que aponta o dedo na cara e fala, pastor, você está muito errado, assim, assim, assim. E aquele pastor, aquela pastora se humilha, pede perdão e continua servindo. Esse é o coração de um verdadeiro servo. Isso é muito bonito, isso é muito raro, mas é muito necessário. Porque o próprio Jesus nos manda, como pastores, sermos assim. É um dos 7 traços de uma liderança bem-sucedida. O próprio Jesus deu o exemplo dele em Mateus 20, 28. Ele disse, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. O pastor Josué Gonçalves diz assim, quem não serve, não serve, né? Não serve para ser pastor, não serve para ser um líder espiritual, porque temos que, acima de tudo, ser servos. Segundo o traço de liderança bem-sucedida, nós vemos no versículo 20, ele diz, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Então, o segundo traço de uma liderança bem-sucedida, de um pastor e uma pastora bem-sucedida, é o compromisso de sempre pregar a palavra,
de sempre pregar a palavra no contexto dos cultos de celebração, como Paulo disse, publicamente, e de casa em casa, ou seja, nas células. E todos esses anos eu tenho visto a perseverança desse casal, de ficar pregando a palavra, e pregando a palavra mesmo, e pregando a palavra sempre nesses dois contextos. Nos grandes cultos de celebração, mas também nas células. Eu tenho visto eles perseverando nas células, perseverando nas igrejas, nas casas, porque é um princípio bíblico. Então, mais cedo ou mais tarde, isso é um princípio que funciona e que alcança muitas vidas para a glória de Jesus. Terceiro traço de compromisso bem-sucedido, nós vemos no versículo 24, o apóstolo Paulo, ainda falando com os pastores e líderes de Éfeso, ele diz: pois em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Uau, olha só que versículo. Esse é um dos versículos clássicos para pastor e para líder, né? Vou ler de novo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Qual é esse terceiro forte e importante traço de liderança bem-sucedida? É abnegação total pela obra. Abnegação total pela obra. Toda vez que eu penso em abnegação, eu penso em abnegação. Tem que negar o Abe. Tem que negar o Abe. Se você, né, seu nome é José negação. Né? Me fala, como é o seu nome? É isso mesmo. Abnegação pela obra. O homem, a mulher que quer servir ao Senhor, tem que ser uma pessoa abnegada. Não adianta. Olha, hoje em dia, muitos querem ser pastores, líderes, o apóstolo, semideus, querubim, como símbolo de status, não é mesmo? Que coisa triste, porque o princípio bíblico é totalmente diferente. É uma abnegação total pela obra. Isso fala de excelência, isso fala de intensidade. Jeremias 48, versículo 10, ele diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Isaías 32, versículo 8 diz: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Que Deus levante mais e mais pastores e pastoras, como o pastor William, o pastor Elaine, que são abnegados pela obra de Deus. Eles são super inteligentes. Se eles tivessem a fim de bens materiais, eles já poderiam ser grandes milionários, mas isso nunca foi o coração deles. O coração deles era e ainda é de dar vida deles para a obra, de serem abnegados, Tem uma história muito interessante de um pastor que pastoreava uma pequena igreja. Eu acho que isso aconteceu na Inglaterra, e essa igreja não crescia, e aí passou por aquela região um comediante muito famoso, né? E esse comediante cobrava muito e lotava todos os auditórios. E o próprio pastor um dia procurou o comediante. Ele falou assim: eu não entendo. Eu estou pregando a santa, sagrada palavra de Deus e é de graça, as pessoas não precisam pagar para vir para a igreja, e mesmo assim fica tão pequenininho, tão pouca gente. Não é como essa igreja, graças a Deus, que cresce muito, aleluia. E ele falou: mas você, comediante, você fica contando piada, histórias inventadas, mentiras, e as multidões vêm e lotam e pagam muito caro para vir. E ele falou: e eu estou pregando a verdade eterna que transforma a vida, e ninguém quer vir me ouvir. Você pode me explicar por quê? Será que o povo ama mais a mentira do que a verdade? Aí o comediante falou: não, pastor, não é que o povo ama mais a mentira do que a verdade, mas eu posso te explicar sim por que isso acontece. Está acontecendo nesse caso. Ele falou: porque, olha, é verdade, você tem razão, eu conto piada, histórias inventadas, não são coisas verdadeiras. Ele falou: só que eu conto de uma forma
tão apaixonante que parece ser verdadeiro. E é verdade que você conta as verdades eternas que podem transformar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, você conta de uma forma que parece ser mentira. O que eu digo? Isso é falta de paixão. E por que essa falta de paixão? É falta de abnegação. Porque quando a pessoa é abnegada, quando ela se entrega para viver para Jesus, aí vem a intensidade, aí vem a santa determinação de ter excelência. Né? E eu pergunto para você, cristão, você que ama Jesus, o que queima no seu coração? O que te leva a acordar cedo, a trabalhar com tudo? Você tem uma paixão por Jesus, pela sua família, pela sua obra. Deus está levantando uma nova raça, assim como o pastor William, o pastor Elaine, que tem uma paixão, que queima, que é apaixonado por Jesus, pela família e por vidas. Nada mais os encanta, nada mais os seduz. É isso que eles amam. Amam dar a sua vida para o Senhor, para o Senhor. Aí Paulo continua no versículos 25 a 28, ele diz: e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais me verão o rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei, olha só, jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Cuidem, esse é outro versículo clássico, olha só. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, o quarto traço de liderança bem-sucedida, que eu vejo também, não só na vida do apóstolo Paulo, mas na vida do pastor William e pastor Elaine, é esse aqui, olha: assumir uma responsabilidade séria de cuidar do rebanho dele. É rebanho dele e é uma responsabilidade muito grande. E desde que eu conheço o pastor William, eu vejo esse coração dele é de cuidar bem de vocês. Cuidar bem de vocês. Eu vejo isso na pastora Elaine, eu vejo isso no pastor William. Esse coração, como eles procuram cuidar tão bem de cada ovelha. E o testemunho da irmã Raimunda, só um exemplo entre tantos eu sei que eu poderia ouvir de cada um de vocês, para a glória do Senhor Jesus. Mas eu não sei se você notou algo nesse versículo 28. O apóstolo Paulo, ele diz assim para esses pastores e líderes de Éfeso, ele diz: olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Em outras palavras, para o homem, para a mulher de Deus poder cuidar bem do rebanho de Deus, primeiramente tem que cuidar de si mesmo. Tem que cuidar. Eu não vou poder abastecer os outros se meu próprio tanque está vazio. Eu tenho que ser super íntimo com Deus, super cheio do Espírito Santo. Aí eu vou poder cuidar bem dos outros. É o relacionamento vertical que me empodera e me capacita para os relacionamentos horizontais. É o vertical que gera o horizontal. Então, isso é precioso. Isso é precioso. Você só pode abastecer os outros quando o seu tanque está transbordando. Isso fala de tempo a sós com Deus. Eu sei das horas e horas e horas. Vocês não sabem, talvez, mas eu sei, porque eu sou discipador dele. O pastor William, me imagino a pastora Elaine a mesma coisa, só que minha esposa que discipula ela que poderia dizer. Mas o pastor William, eu sei que tem muitas vezes que ele tira 10 horas direto, ouvindo mensagem e orando em línguas. Ele abastece o tanque dele. E além dessa consagração na vida espiritual, eu vejo uma consagração nos mínimos detalhes da integridade. É por isso que eles podem cuidar bem das ovelhas, porque eles estão primeiramente cuidando bem de si mesmos. Isso me faz lembrar de uma história dizem que aconteceu na China muitos anos atrás, quando um imperador, né, ele morreu e o filho dele era para assumir o trono. Só que tinha uma lei naquele país
que para o filho poder assumir o trono, ele tinha que ser casado. Então, eles tinham que arranjar esse casamento rapidinho. E eles, então, pegaram as candidatas principais de todo o império e trouxeram, olha, essas são as melhores candidatas, imperador, ou futuro imperador. Então, o senhor vai escolher aqui. E ele falou muito bem. E no meio dessas candidatas estava a filha da ama dele. Todo o palácio real estava torcendo por ela. Ela não era só muito linda por fora, ela era muito legal. Todo mundo gostava muito dela, todo mundo queria, todo mundo dentro do palácio, os que estavam por dentro, queriam que ele casasse com ela, né? E ela estava lá no meio das candidatas. E ele chegou lá, o futuro imperador, né? Ele chegou lá e falou assim, bem, falou para todas as candidatas, falou, olha, uma de vocês vai casar comigo. Agora, eu vou te falar qual que vai casar comigo. Ele disse, eu vou dar uma semente na mão de cada uma de vocês. Tá? Depois eu vou explicar para vocês. Fica com a mão estendida. Aí ele passou e colocou uma semente em cada mão. Ele falou, fica segurando essa semente. Aí ele falou assim para elas, na sua mão eu coloquei uma semente de uma flor. De uma flor. Então, eu quero que vocês voltem para casa para essa flor crescer, para esse tipo de flor, né? Normalmente demora tanto tempo assim para crescer, brotar, tal. E vocês vão plantar num jarro, tá? E vocês vão trazer para mim, ali ele marcou o dia lá, não sei dentro de quantas semanas ou meses, eu acho que é de algumas semanas, vocês vão trazer para mim aquele vaso com a flor da semente que eu dei para vocês. Combinado? Combinado. Vocês entenderam bem? Entenderam. Tá. Agora, tem que ser da semente que eu estou dando para vocês. Tá certo? E ele disse o seguinte, agora, quem tiver a flor mais bonita, é com essa que eu vou casar. Aí, a filha da ama dele, né? Foi para casa, falou, mãe, é minha chance de poder casar com o príncipe, uau, que privilégio. Vamos. Aí a mãe preparou um vaso muito lindo, plantaram uma semente com muito cuidado, foram adubando, aguando. Passou uma semana, 2 semanas, não sei quantas semanas que eram, mas a semente não crescia. E cada vez que chegava mais perto da data, ela chorava, chorava, chorava. E a mãe falou, você nem vai poder ir, né? Porque ele falou que é a flor mais bonita. E nem brotou nada. Aí ela nem estava com plano de ir, mas quando chegou perto da data, ela falou assim, eu vou com esse vaso, eu plantei, eu fiz o que ele mandou. E tem mais, ela disse. Eu gosto tanto dele, só por estar perto, ele é um cara tão nobre, e só por eu estar lá perto, já vai ser um privilégio. Eu vou levando o vaso. E ela se sentiu tão estranha, né? Porque ela foi com aquele vaso sem nenhuma flor. E ela chegou lá e todas, cada uma estava com uma flor mais bonita do que a outra. Todas. Ela era a única que não tinha nada. Aí ele chegou e falou assim, eu disse, quem tiver a flor mais bonita, né, daquela semente que eu dei para vocês, vai casar comigo. Então agora, estavam todas lá, ele olhou uma por uma, né? Foi passando toda a fileira. Aí ele subiu e falou, agora eu vou escolher aquela que vai ser minha esposa. Aí ele desceu, foi para onde estava a filha da ama dele. Aquela que estava com o vaso muito lindo, mas sem nenhuma planta. E ele falou assim, vem comigo. E ele levou ela lá na frente. Aí todo mundo espantou. Como assim? Como que essa é a flor mais bonita? Ele falou, essa tem a flor mais bonita. Aí ninguém estava entendendo. Ele disse, deixa eu te explicar. A semente que eu dei para cada uma de vocês era uma semente estéril. Todas as sementes eram estéreis. Nenhuma podia produzir flor nenhuma. Eu quero uma esposa que é íntegra. E para mim a flor mais bonita é a flor da integridade. Essa que é a única que tem a flor da integridade. E é essa flor de integridade
que a Batista da Paz tem aqui por causa dos seus pastores. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. E apóstolo Paulo continua no livro de Atos, falando com os pastores e líderes de Éfeso. Ele diz no versículo 29, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, agora olha o que Paulo diz, vigiem, lembrando que durante 3 anos, por favor diga 3 anos, noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Paulo estava dizendo, lembre-se o que eu fiz aí, eu investi 3 anos, noite e dia com lágrimas em cada um de vocês. Uau! O apóstolo William e a apóstola Elaine, eles podem dizer, não, eu não investi 3 anos, eu investi 30 anos. 30 anos com lágrimas na vida das nossas ovelhas. Uau, que coisa forte, que coisa poderosa. Isso me leva ao 5º traço que nós vemos aqui, numa liderança bem-sucedida, que é a importância de cuidar e vigiar a cada um por um. Paulo disse, durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas, cada um de vocês. Sabe, essa santa determinação que eu vejo no pastor William, pastor Elaine, de cuidar bem, de sempre procurar o melhor meio de como cuidar bem, de ver sempre a melhor forma da célula, como que vai ser melhor para poder cuidar bem das vidas. Eu tenho acompanhado essa santa determinação dele. Eu vejo neles essa determinação para vencer. E, sabe, existe uma história verdadeira no basquete. Uma das grandes estrelas do basquete foi o Larry Bird, que jogava para o Boston Celtics. E o Larry Bird, você sabe que eu prefiro muito mais assistir futebol do que basquete. Mas a verdade é que basquete é um jogo muito emocionante, porque às vezes com só 10 segundos dá para virar o jogo, não é verdade? É muito emocionante. Às vezes um está ganhando e o outro nos últimos 10 segundos vira o jogo e ganha. É muito interessante. E existe uma história verdadeira, né? Porque o Larry Bird não foi só um grande atleta, grande jogador, mas foi um grande líder, né? Tinha só 3 segundos para terminar o jogo. Foi quando o técnico, né, do time do Boston Celtics pediu um tempo. Então, com 3 segundos. E o outro time estava ganhando por 2 pontos. Em 3 segundos, só tinha um jeito deles virarem o jogo. Se fizesse aquela cesta de fora da grande área, que ganha 3 pontos. Você sabe disso. Agora, como virar o jogo? Quando eles juntaram o Larry Bird, eu vou inventar o nome dos outros, porque eu não lembro do nome dos outros. Mas o Larry Bird falou assim, olha, João, você vai jogar a bola e você joga direto para o Pedro. Pedro, você joga para mim, todos saem do caminho e deixa comigo, que eu vou cuidar dessa parada. Eu vou fazer essa cesta de 3 pontos nesses últimos 3 segundos, né? Aí o técnico falou assim, ei, Larry, eu que sou o técnico, cara, é para eu que dar a jogada. Ele falou, chefe, perdão, pode falar, chefe. Aí ele falou, olha, João, seguinte, quando apitar, você joga rápido para o Pedro. Pedro, você joga para o Larry e você sai da frente e deixa com ele, que ele vai resolver a parada. E foi o que o Larry Bird fez. E eles ganharam aquele jogo. Eles realmente ganharam o jogo. Por quê? Porque um bom líder, ele chama para si a responsabilidade. E ele resolve a situação. E eu tenho visto isso vez após vez. Quantas vezes, né, não foi fácil. Teve momentos muito difíceis na história aqui da Batista da Paz, né, que antes era chamado Batista do Barreiro. Tem muitos momentos difíceis.
Mas o pastor William não desistiu, não jogou a toalha. O pastor William, a pastora Elaine, tinha essa santa determinação para vencer, para cuidar bem de vidas, para a glória de Jesus. O Winston Churchill disse o seguinte: qual é o nosso alvo? Vitória. Vitória, custe o que custar. Né? Os nazistas estavam já bombardeando a Inglaterra, jogando bombas em cima da Inglaterra. Parecia que o Hitler ia ganhar a mesma guerra. Mas o Winston Churchill virou, fez a grande virada, com a santa determinação de vencer. Ele disse: qual é o nosso alvo? Vitória. Vitória, custe o que custar. Vitória, somente a vitória é aceitável, a despeito do terror. Não importa quão difícil que seja a estrada e nem o tempo que temos que perseverar e o preço que temos que pagar, porque sem a vitória não sobreviveremos. É muito forte. E eu quero dizer uma coisa: essa igreja, sabe, o Espírito Santo me fala, e são palavras, eu creio mesmo que Deus está falando agora. Eu creio mesmo, pela graça e misericórdia de Deus. Olha, essa igreja já perseverou, já passou por muita coisa, mas agora prepare-se, porque a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Agora vem grande crescimento e multiplicação para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. E o apóstolo Paulo continua agora no versículo 32, ele diz: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Eu vejo, mais uma vez, sem jogar confete, mas eu vejo isso na liderança dessa igreja, do pastor William, da pastora Elaine e de vocês, pastores e líderes. Eu vejo essa paixão, esse amor, essa doação, esse coração doador. E esse é o sexto traço de liderança bem-sucedida: manter a ótica na eternidade e não nas coisas materiais. Uma vez, quando a minha mãe estava bem doente e ela estava sendo tratada lá nos Estados Unidos, e eu e a Andréia fomos, na época nossos filhos eram bem pequenininhos, nós fomos com nossos 3 filhos para ajudar a cuidar da minha mãe lá. E nós estávamos cuidando dela numa casa lá, que eles permitiam os missionários para viverem de graça, nessas casas. E nós estávamos lá, meus pais vieram de famílias riquíssimas lá nos Estados Unidos. Eles eram muito próximos e eles deram a vida toda, viveram vida muito simples para Jesus aqui no Brasil. E nunca eles aceitavam uma oferta para usar neles. Ele mesmo doou milhões de dólares do bolso dele para ajudar a construir igrejas, para sustentar missionários. E sempre a gente vivia uma vida muito simples. Eu lembro, quando eu fiquei mais tipo pré-adolescente, que eu sou o caçula, de 5 irmãos, e meus irmãos mais velhos falaram assim: não, papai e mamãe têm muito dinheiro, eles eram muito ricos nos Estados Unidos, antes de ser missionário aqui no Brasil, porque eu fui o único que nasci no Brasil, e eu nasci em Belo Horizonte, por sinal, aleluia. Aleluia. Amém, yes. Amém. Então, quando eu fiquei mais, e meus irmãos me falaram: não, papai e mamãe têm muito dinheiro, eles são muito ricos. E eu falei para papai e mamãe, mas é verdade que a gente tem muito dinheiro? A gente tem, meu filho. Mas, se a gente é tão rico, por que a gente vive tão simples? A gente vivia uma vida muito simples. A maioria das vezes, muitas vezes, andando de fusquinha e casas bem pequenas, simples. Muitas vezes. Aí, eu falei: por que a gente vive uma vida tão simples se a gente tem tanto dinheiro? Aí meu pai e minha mãe falaram: sabe por quê, meu filho? Porque aí a gente vai ter mais ainda para ajudar a ganhar mais vidas para Jesus. Eu cresci nesse ambiente. Eu cresci com eu vendo meu pai e minha mãe chorando pelas almas perdidas. Chorando pelas almas perdidas. Foi uma coisa muito forte, muito linda. Muito linda. E agora minha mãe estava bem doente. Teve uma noite lá, amor, que ela passou muito mal, aí foi preciso a gente ligar um 911,
Eu estava no telefone falando com eles o endereço, quando eles falaram, pode abrir a porta, nós já estamos aí. É rápido demais. E aí eles vieram, entraram, parecia aquela coisa, quase homens espaciais, né? Com aqueles monte de microfones e coisas, e tinha um guarda-chuva bem grande assim, que eles apertaram o botão, abriu uma maca, parecia uma coisa do futuro mesmo. Colocaram minha mãe, levaram, e eu e meu pai fomos então, no nosso carro, seguindo a ambulância, para o hospital. Chegou lá no hospital, graças a Deus ela foi melhorando, mas ela estava ainda aos cuidados lá, a gente não podia entrar. E então estava umas 2 da manhã, 2h30, eu conversando com meu pai. E meu pai, eu acho que como a maioria dos homens, né, gosta muito de carro, né? Eu sempre gostei também de ver os modelos de carro, o tipo de carro. Especialmente se for um SW4 do Daniel aqui, do pastor Daniel. Nós temos uma piada sobre eu andando no carro dele, e aí começou a cair as coisas aqui. Eu falei, querido, isso aí não é Toyota? Que o Toyota não é para estar caindo em pedaços, mas é brincadeira. Mas aí eu sei que eu e meu pai estávamos andando lá fora do hospital, era verão nos Estados Unidos, bem quente, 2h30 da manhã, conversando, e tinha um carro muito chique. Mas um carro quase, eu acho que eu nunca tinha visto um carro daquele jeito. Era lindo, 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 lindo. E aparentemente eles estavam trazendo alguém para o hospital, né? Eu tinha chofer lá e tudo. Eu sei que nós chegamos lá perto e nós estávamos olhando o carro, olha só que carro. E eu e meu pai olhando, meu pai já bem velhinho. E o chofer viu que a gente estava admirando o carro, ele desceu e foi mostrando, explicando o carro. E depois nós saímos de lá, só andando, eu e meu pai conversando, naquela madrugada, 2h30 da manhã, esperando minha mãe, que estava sendo tratada no hospital. Aí eu falei assim para o meu pai, pai, eu não sei se o dono desse carro, né, se o dono é cristão, mas se ele nasceu de novo e ele for para o céu, ele vai ser muito, mas muito abençoado se ele conseguir ser a pessoa que vai cuidar do seu cachorro lá no céu, pai. Porque, papai, o Senhor tem dado sua vida para ganhar vidas para Jesus. E sabe, é isso que mexe com o meu coração. Esse 6º traço de liderança bem-sucedida, manter a ótica na eternidade e não nas coisas materiais. E o 7º e último traço de liderança bem-sucedida, Atos capítulo 20, versículo 35. Apóstolo Paulo disse, em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É interessante que essa frase que Jesus falou não foi registrada nos evangelhos, mas de alguma forma o apóstolo Paulo soube que Jesus falou isso. E o Espírito Santo fez questão de ainda entrar aqui no livro de Atos, capítulo 20. E eu vou ler de novo esse versículo porque é forte. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aleluia. Ao ouvir o filho do pastor William, o Wolfgang, né, pastor Wolfgang, eu fiquei tão tocado com a sabedoria, a profundidade. Eu falei, poxa, o filho puxou o pai mesmo. Porque todos os dois têm uma revelação na palavra tão linda, tão profunda mesmo. Isso é forte, isso é maravilhoso. E a revelação que ele falou, né, sobre o pão molhado, né, que você lança seu pão nas águas. E logo ele está voltando para você em cada onda. E esse 7º traço, é esse aí, olha. O 7º traço de liderança bem-sucedida. Crucificar o ego e se doar até a última gota. Se doar até a última gota. Nunca desistir. Ficar dando. Você sabia que saiu uma estatística, se eu não me engano, é 87% de todos os líderes cristãos têm um final triste.
Lá quando são já velhos, às vezes caem em adultério, outras vezes escândalos, problemas de má administração financeira. Por isso que o fim fala muito mais alto do que o começo. E quando você vê um pastor e uma pastora que por 30 anos estão se doando até a última gota, e a gente sabe que é só o começo. A gente sabe que eu vou ter o privilégio, em nome de Jesus, daqui 30 anos, estar pregando aqui, comemorando 60 anos de ministério. Em nome de Jesus, eu creio. Porque eu declaro que isso é só o começo. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Eu gostei do que o John Maxwell disse. O John Maxwell disse que é na hora da crise, dos problemas, que o bom líder cresce e aparece. Né? E o John Maxwell disse que ele pegou a tesoura, foi para o dicionário na casa dele, literalmente fez isso. Procurou a palavra desistir no dicionário, pegou a tesoura e cortou fora a palavra desistir. Aí ele fala, desistir não está no meu vocabulário, desistir não está no meu dicionário. Amém? E é isso que é o plano de Deus para cada um dos seus servos e cada uma das suas servas. Desistir não está no nosso vocabulário. Amém, irmãos? E eu termino com essa história muito bonita e muito verdadeira. Aconteceu muitos anos atrás nos Estados Unidos. O Frank Buck se tornou um homem muito famoso nos Estados Unidos. O Frank Buck, ele era um homem que ele conseguia ir para a África e capturar os animais vivos e trazê-los para as crianças poderem ver no zoológico e tudo. Antes disso não existia isso. Só eram os caçadores que caçavam, aí empalhavam os animais e as pessoas viam sempre animais mortos. Frank Buck foi o primeiro para ir para a África e capturar, né, elefante, girafa, leão, né, animais, e trazer para as crianças poderem ver no zoológico. Então ele se tornou um grande herói, um grande herói. E acontece que o Frank Buck estava chegando no navio, que por acaso estava voltando um missionário bem velhinho, estava já voltando para os Estados Unidos só para morrer mesmo. E ele estava voltando da África. E naquele navio que foi chegando, no porto de Nova York, tinha uma banda enorme, tocando muitas faixas, balões, toda aquela multidão para receber o grande herói, Frank Buck. E o missionário viu tudo aquilo. Ele estava com suas duas malinhas, procurando a pessoa que era para recebê-lo. Né? Ele, depois de dar toda a vida dele na África. E aí houve um desencontro, a pessoa não estava lá. Aí ele viu aquela festa para o Frank Buck. Ele pegou as duas malinhas dele e tinha um dinheirinho, alugou um quartinho numa pensão lá. Fechou a porta, se jogou na cama e começou a chorar. Ele falou, Deus, como é isso? Como é isso? Um homem pega animais e ele chega aqui nos Estados Unidos, essa festa toda. Eu dei minha vida toda para pregar o Evangelho. E eu chego aqui na minha terra, né, na minha casa, e não tem ninguém nem para me receber. E aí ele ouviu a voz de Deus. Ele falou, meu filho, você não chegou na sua casa ainda. Meu pai sempre dizia assim, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Que traduzido para português significa, somente uma vida nós temos. E logo, logo, logo ela passará. Já pensou nisso? Daqui 100 anos, você não vai estar aqui mais. Somente uma vida nós temos e logo, logo ela passará. E a frase continua. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Aleluia.